Hoje à noite eu quero comentar um pouquinho sobre o seguinte tema: o caminho da vida boa. Quero falar como é que a gente consegue uma vida boa. Todos gostam de viver, mas nada melhor do que viver bem, do que viver uma vida boa, uma vida agradável, uma vida frutífera, uma vida com propósito, uma vida onde a gente é marcado pela diferença que faz no planeta. Lamentavelmente, alguns vivem sim, mas vivem uma vida apagada, sem propósitos, sem deixar saudade se partir. Até nas escrituras, a gente lê que há pessoas que partiram sem deixar saudade. Você vai no livro dos reis, e tem alguns reis que está escrito deles lá, que foram sem deixar saudade. Não fizeram bem, não fizeram o que era reto, não tiveram uma vida justa, não praticaram coisas boas. E então, por isso mesmo, hoje à noite, eu quero tratar um pouquinho desse tema, para que, usando os conselhos de Deus, nós possamos refletir, cada um sobre si mesmo. Eu e você, que juntos nós possamos pegar a porção da palavra que Deus inspirou os escritores sagrados para deixar para nós, e dessas palavras nós fazermos a base da nossa vida. Eu vou discorrer hoje sobre 3 versículos do Salmo número 1. Salmo número 1, versículos 1 a 3. É o que nós vamos tratar. Para dar melhor ênfase ao Salmo, eu fiz algumas alterações, usei de alguns sinônimos, tá? Que vai ficar parecendo alterada a palavra que está escrita. Mas eu dou ênfase aqui a cada palavra e explico o porquê dessa mudança. Então, se nós pegarmos o Salmo número 1, versículos 1 a 3, vai estar escrito assim. Aqui eu fiz mudanças, lá você vai ler bem-aventurados, certo? Eu coloquei aqui, eu fui buscar os sinônimos mais corretos para o Salmo. Tá? Nós temos esse problema de tradução, que o tradutor ele faz escolhas de palavras para ser sinônimas daquilo que está no hebraico. E, lamentavelmente, às vezes, a tradução não opta pela palavra mais correta para aquilo que o tradutor quer falar. Também, se nós observarmos, os tradutores usaram lá atrás essas traduções. E algumas palavras eles não tinham mesmo correlação, não tinham como correlacionar com aquilo que eles queriam dizer para nós. Ele tem que fazer todo um trabalho de linguagem dentro da frase. Mas eu, fazendo esse trabalho para melhorar o entendimento, coloco aqui, então, o Diva Botal que está lá na Bíblia, que todo mundo tem. E eu vou ler aqui na forma que eu leio nos meus estudos. Então vamos lá. Feliz é quem não anda no conselho dos maus. Você sabe que lá está ímpio, né? E quem é o ímpio, senão o praticante do mal? Não é verdade? É aquele que não tem piedade, não tem comprometimento com o bem, que não tem amor. Tá? E quem não tem amor, não tem comprometimento com o bem, é mal. Você concorda? Então, feliz é quem não anda no conselho dos maus. Grave isso, nós vamos trabalhar esse assunto aqui. Não fica no caminho dos errados. Você lê pecadores, mas pecador é uma palavra, assim, religiosa. A palavra pecador é uma palavra muito religiosa. Quando você vai buscar a origem da palavra, é o errado. Pecar é errar o alvo. Quando você estuda essa palavra, pega a etimologia e diz, ó, o que é pecado? Pecado vem de errar o alvo. Então, é feliz
quem não segue conselhos de pessoas más e que não fica, não se detém no caminho dos errados. Ou seja, quem não fica no caminho dos errados vai andar no caminho certo. No caminho certo. É maravilhoso. Então ele está dizendo que é feliz quem vai fazendo o inverso do processo. Certo? Sujeito é mau, não quero conselho dele. Eu quero conselho de gente boa. Eu quero conselho de gente comprometida com a justiça, comprometida com a verdade. Conselho de pessoas inteligentes que servem a Deus. É desses que eu quero conselho. E eu também não quero andar por caminhos errados, não. Eu vou ficar no caminho certo. E não se assenta com quem zomba das coisas certas. Vocês já viram que todo escarnecedor, ele normalmente escarnece de quem está fazendo certo? O sujeito fala a verdade e ele fica escarnecendo, foi falar a verdade. Entendeu? O sujeito quer comprar e pagar, ele diz, tu é um tolo. Por que não deixasse isso aí? Entendeu? Então, o sujeito que não se assenta com... Não, se assentar aqui é uma conotação para não fica junto, não gasta tempo com quem quer coisas erradas. Mas tem o prazer de ficar com quem busca a correção. Continua. Mas encontra alegria no conselho, ou alegria, prazer no conselho de Deus. Aqui está o contraponto. O sujeito feliz é o sujeito que não quer o conselho do mal, que não gosta de zombaria, que não quer andar errado e que ainda coloca no seu coração: eu quero ouvir o que Deus tem para mim. Eu quero saber como é que Deus vê isso aqui. Eu quero saber como é que Deus olha para essa condição aqui, para essa atitude, para esse comportamento. O que Deus diz a respeito dessa iniciativa que estou tomando? Qual o propósito de Deus dentro do processo da minha busca? Quanto meu desejo está ligado à vontade do Altíssimo. Então, esse indivíduo feliz é o que repudia aqueles 3 itens negativos e que passa a abraçar o primeiro item positivo. Deus e sua palavra têm valor para mim. Não é extraordinário isso aqui? Aí o salmista continua, diz, é feliz ainda o sujeito que gosta do conselho de Deus e pensa nos conselhos de Deus dia e noite. Ele, seja de dia, seja à noite, em suas meditações, ele está sempre pesando entre o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Ele está sempre meditando naquilo que aprende a respeito de Deus, naquilo que lê a respeito de Deus e naquilo que ele tem por convicção e firmeza, que é uma palavra de Deus. Deus falou isso aqui. O salmista, em outro salmo, ele diz assim: uma vez falou Deus, 2 vezes eu ouvi. Você sabe o que ele quis dizer com isso? Por que Deus fala uma vez e ele ouve 2? Porque está ecoando no seu coração. Ele não só ouve o conselho, mas o conselho de Deus faz eco na sua alma, no seu espírito, em todo o seu ser. Ecoa a voz do Senhor. E ele então medita dia e noite na palavra de Deus. Esse sujeito, além de feliz, ele é como uma árvore
plantada à beira do rio. Só, esse sujeito que faz assim, que deixa o caminho errado, que não quer conviver com zombaria, que não aceita conselho de ímpio. E nós vamos chegar aqui que tem um assunto muito importante para nós. E não se assenta com os que escarnecem. Esse indivíduo que tem o seu prazer no conselho de Deus e que medita dia e noite, este é parecido, é semelhante a uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, ou ao ribeiro de água. Dá fruto no tempo certo, as folhas não murcham e tudo que faz. Olha aqui que coisa interessante. E tudo que faz, lá no Salmo, prosperará. Tudo que faz vai bem. Vocês não se animam com essa palavra? Essa palavra faz um trabalho no meu coração que me comove, mexe comigo. Isso aqui é como se acendesse uma luz diante dos meus olhos. Meu Deus, que segredo está aqui revelado. Que palavra, que profecia. Tem gente que corre num lugar, no outro, para o sujeito contar a vida dele. Eu corro atrás disso aqui. Isso aqui é importante para mim. Você está me entendendo? Desde que eu comecei a servir a Deus de todo o meu coração e comecei a observar isso aqui e a dar valor para cada palavra que está aqui, eu só prosperei. Eu só cresci no meu interior. Aqueles rios de águas vivas do qual Jesus falou, que brota, jorra no interior daqueles que creem nele, eles estão presentes na minha vida, irmãos. É um rio de regozijo, de prazer, de certeza, de confiança. É um rio de energia tão forte, tão poderoso, que faz com que estas palavras valham para mim. Espero que para você também, mais do que ouro e prata. Mais do que dinheiro. Você está entendendo? Glória a Deus. São palavras maravilhosas do Senhor, inspiradas por Deus e escritas pelo salmista. Primeiro item. Feliz é quem escolhe o bem, ou melhor, quem escolhe bem com quem anda. Feliz é a pessoa que seleciona os seus amigos, que seleciona os seus companheiros, os seus parceiros, sócios. Feliz é a pessoa que sabe escolher a pessoa em quem confiar. Você precisa confiar, mas você precisa escolher em quem confia. Alguém vai dizer, a Bíblia diz que é maldito o homem que confia no homem, dando a entender que é maldito o homem que confia no outro homem. A Bíblia não fala isso. As Escrituras não têm isso. A Escritura diz que maldito o homem que confia no homem, que confia em si mesmo. E a continuação do versículo é, e que faz da carne mortal o seu braço. É maldito aquele que confia em si mesmo e não confia em Deus. Amaldiçoado é aquele que não confia em Deus. Amaldiçoado é aquele que, não sabendo escolher os seus companheiros, os seus amigos, não sabendo escolher o seu sócio, não sabendo escolher as pessoas para estar com ele, escolhem homens malignos, pessoas malvadas, descompromissadas com a verdade, descompromissadas com a justiça, se associam aos maus e seguem os seus conselhos. Esse não prosperará.
Esse pode até crescer em valores, riquezas, patrimônios, mas a sua ruína não tarda a alcançá-lo. Abençoado é aquele que devagarinho, passo a passo, vai se desenvolvendo, vai crescendo em todos os aspectos da vida, desde a sua consciência, que se expande, elastifica para uma vida cada dia mais iluminada, até o seu entendimento, que é acrescido de ciência divina, onde dentro dessa ciência também vai adquirir a sabedoria que vem do alto, uma sabedoria toda maravilhosa, pacífica, cheia de misericórdia, e se exercita no processo da vida com entendimento tal que o que vai fazendo prospera, que o que vai realizando dá certo, que o que vai combinando funciona, e vai se conectando com outros que estão tão comprometidos com Deus quanto a eles. Eis aqui a expressão maior de um servir a Deus: amigos de Jesus. A associação, a união, os laços de união dos amigos de Jesus. Porque para ser um amigo de Jesus precisa guardar a palavra de Jesus. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Lá no capítulo 15 do João. Sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Eu quero andar com amigos de Jesus. Eu quero andar com pessoas que aprendem de Jesus. Eu quero andar com pessoas que enxergam a vida a partir do olhar de Jesus. Eu quero viver com pessoas que têm comprometimento com seguir Jesus. E destes eu aceitarei conselho. Destes eu receberei conselho. Mas dos maus, dos pecadores, daqueles que não têm comprometimento com a justiça, dos que querem vingar a si mesmos, dos revoltados, dos rebeldes, dos reacionários, eu deles não quero conselho. Eu tenho conselhos bons para eles, mas eu não quero conselho deles. Quantas pessoas, no episódio de 8 de janeiro em Brasília, estão lá presas? Homens que estavam indo na igreja, mulheres que estavam comprometidas em servir a Deus, comprometida entre aspas, porque não seguiram o conselho de Deus. Entendeu? Estão lá. Pessoas lá com 12 anos de cadeia. E não eram bandidos. Não eram malvados. Mas não seguiram os conselhos do Senhor. Se envolveram militando a milícia espiritual. Envolveram-se nas questões terrenas. E, envolvidos com as questões terrenas, se embaraçaram. Se atrapalharam. E hoje estão lá orando, sofrendo, chorando, entendeu? E perdendo dias e dias de vida que o Senhor deu para eles serem ativos na vida para com Deus. Olha que triste. Eu estou só citando um caso, um episódio da história recente. E quantos outros que, servindo a Deus, ao invés de seguir os conselhos do Senhor, seguiram o impulso de um momento, instigado por conselheiros maus. Faz mesmo, bate mesmo, briga mesmo, deixa mesmo, separa mesmo, faz isso, aquilo, aquele outro. E, como consequência, destruíram a família, destruíram a própria vida, perderam a fé, se enrolaram, choram, lamentam, não são felizes. Mas o salmista está dizendo, feliz é o que ouve o conselho de Deus, que anda segundo o conselho do Senhor e medita nestes conselhos. Eu troquei a palavra lei, você ler lá, lei, e eu substituí pelo sinônimo conselho ou instrução.
que vem de Torá. A Torá é o que eu recebo. Torá, o que recebemos. Quer dizer isso. E o que recebemos? Conselhos de Deus. O que recebemos? Instruções do Senhor. Não é propriamente o que uma lei significa na língua portuguesa. Porque a lei, na língua portuguesa, vem impondo. Entendeu? Mas o Senhor não te impõe. Pelo contrário, o Senhor, Ele nos aconselha. Ele nos orienta. E cabe a nós escolher ou não seguir o conselho do Senhor. E ele diz, é feliz quem escolhe seguir. É feliz quem escolhe viver a vida com o Senhor. Quem quer viver uma vida melhor, precisa parar de se alimentar dos conselhos maus. Não tem como nós vivermos uma vida melhor ouvindo gente que não está comprometida com os conselhos de Deus. Ouvindo pessoas, entende, que não estão nem aí para o que vai acontecer das suas vidas. Não, quem quer viver uma vida melhor precisa ouvir pessoas que seguem os conselhos de Deus, que buscam a Deus, que têm comunhão com Deus. Eu anotei aqui, muitas vezes nós ouvimos, aproveita enquanto é tempo, faz o que te dá vontade, não te importa com nada não. É como se a vida fosse um salto no escuro, entendeu? E nós não soubéssemos que tem um dia que todos hão de prestar contas diante do Senhor. Salomão, no livro do Eclesiastes, ele diz que Deus pede conta do que passou. Olha só. Olha só. Ele diz que é para nós temermos a Deus. Teme ao Senhor. Temer aqui de respeite. Respeite a Deus. Porque Deus pede conta do que passou. É interessante porque o Salomão, no livro de Eclesiastes, olhando a vida embaixo do sol, o que significa que ele não está olhando com os olhos da espiritualidade. Ele escreve todo o livro de Eclesiastes, o livro do pregador. Ele escreve todo o livro mostrando a vida embaixo do sol. A rotina enfadonha do acordar, dormir, trabalhar, construir, edificar, derrubar, espalhar, juntar. Toda essa rotina enfadonha da vida embaixo do sol. Porque é uma rotina enfadonha. Você entendeu? Se você não achar um propósito para essa vida, você vai ver que é um enfado. Acorda, toma café, vai trabalhar, para o almoço, vem à tarde, trabalha mais, e à noite, e janta, vai dormir para amanhã fazer tudo igual. E a rotina fica tão enfadonha, mas tão enfadonha, que se nós não tivermos um propósito maior, se desespera. Alguns perdem a sua psique no processo da rotina enfadonha da vida embaixo do sol. E aí ele também diz que dá para se divertir. E ele até diz, olha, você deve mesmo se divertir. Ele fala até de você beber um bom vinho. E ele diz que são os momentos mais prazerosos. Ao ponto de ele dizer assim, comer e beber também é dom de Deus. E esse eu tenho, tá? Eu recebi faz tempo, desde nenenzinho. O dom de comer e beber. Entendeu? Então, é dom de Deus. Ele se dá para aproveitar isso. Então, porque tu faz um trabalho, um processo, e deves aproveitar. Comer, beber. E ele vai mais longe. Ele diz, também uma das coisas prazerosas da vida é viver a vida com a mulher que tu amas. É interessante, porque há homens que pensam que ter várias mulheres vai melhorar a vida dele. E o Salomão diz, não, viva a vida com a mulher que tu amas. Se tu não a amas, a vida é pesada. Mas se tu a amas, então vive, aproveita. E aí vai, bebe o teu vinho, come o teu pão, entendeu? E ele diz, faz tudo isso que te dá prazer. Entende? Só que lembra-te, ele vai chegar lá no final. Lá no final ele puxa Deus para o processo da vida aqui. Embaixo do sol. E ele só lembra-te de uma coisa. Teme a Deus. Teme a Deus. Porque Deus vai pedir conta do que já passou. Opa!
Sabe o que Salomão está falando? De uma linguagem mais profunda? Existe uma matemática, que é a matemática divina. E Deus vai sempre nos pesar em balanças justas. E ele vai pesar. Se eu fiz mais bem do que mal, eu terei recompensa. Se eu fiz mais mal do que bem, eu serei aniquilado, destruído. É totalmente a matemática espiritual aqui colocada em prática para juízo de todos os seres humanos. Então, não siga o conselho de qualquer um. Seguir o conselho certo é construir uma vida firme. Quem segue o conselho certo está construindo uma vida firme. 2, a alegria no conselho de Deus. Quando eu sigo o conselho de Deus, eu tenho prazer. Olha o que o salmista diz. Este indivíduo que segue o conselho de Deus encontra alegria e prazer no conselho e pensa nisso. Poxa, me dá alegria fazer isso. Como é bom amar. Como é bom ser justo. Como é bom falar a verdade. Que leveza tem aqueles que seguem as orientações de Deus. Que vida leve, que vida tranquila, que consciência pura, tranquila. Até na hora de orar. Paulo, o apóstolo de Cristo, disse que a fé, ela vale mesmo, ela vai entrar em ação mesmo, quando guardada numa pura consciência. Uma consciência que não me acusa, uma consciência que não me contraria, uma consciência que ilumina a minha alma e que faz com que eu entenda que estou andando direito. Uma consciência que não fica me acusando. Eu preciso de Deus repentinamente. E agora? Eu não estou bem. Eu já vi até pastores. Não, precisamos fazer uma semana de jejum. Uma semana de jejum para Deus fazer tal coisa. Por que uma semana de jejum? Porque a consciência não estava bem. Já vi mestres religiosos ensinarem, olha, para você conseguir tal coisa, tem que ir lá e fazer uma semana de jejum, um mês de consagração, e isso e aquilo. Por quê? Porque não estavam prontos naquela hora. Já pensou Jesus em Gadara, olhando para os discípulos e dizer, olha, vamos para casa jejuar uma semana e fazer 40 dias de consagração, para depois nós voltar aqui e mandar essa legião embora. O que vocês acham disso? Ou ele entrando em Jericó e o cego clamando e dizendo, olha, tem misericórdia de mim, Jesus. E Jesus, não, para aí, pessoal. Vamos interromper a nossa caminhada. Vamos cada um voltar para suas casas. Ou vamos nos reunir lá no templo e nós vamos fazer 40 dias de jejum e oração. E depois nós viemos aqui curar esse cego. Não. Jesus estava pronto. Jesus estava pronto para qualquer momento. Jesus seguia os conselhos do Pai. E seguindo os conselhos do Pai, ele estava pronto para o que desse e viesse. Entendeu? Se aparecia um endemoniado, e aí vocês aqui já entendem muito bem do que eu estou falando, aparecia alguém com uma doença psíquica, um epilético, ou alguém com transtornos mentais, que para eles tudo era demônio. Epilepsia era demônio, hoje já se sabe que não é. Tem cirurgia. Tá? Mas lá eles não sabiam o que era epilepsia. Entendeu? Eles não sabiam o que era um transtorno mental, dupla personalidade. Não sabiam. Não conheciam as doenças psíquicas. Então, tudo que tinha uma histeria lá, um começava a gritar e babar, ele não entendia. Aquilo para ele era um demônio. Então, por isso que a Escritura traz muito ali, expulsou um demônio, e curou de um demônio. Como é que explica isso? Curou de um demônio. Entendeu? Demônio tem cura? Não, é que era enfermidade. Em outro evangelista já escreve em outra linguagem, diz, um espírito
Um espírito de enfermidade. Tem gente aí que tem espírito para tudo quanto é coisa, né? O espírito do apagão, o espírito da dívida. Eu já vi de tudo isso aí. Entende? Eles não sabem o que é espírito. Espírito é uma palavra para imaterialidade. Por exemplo, seu pensamento é um espírito. Entendeu? Seu pensamento é um espírito. Não surge pensamento de tudo quanto é tipo? Aí é um espírito. São sopros. Espírito, pneuma, ou roach. Entende? São sopros que aparecem, que vêm. E às vezes esse sopro não vem propriamente dito da tua mente, pode ser de um vizinho, pode ser de um parente, pode ser de um amigo. Você está tão feliz, daqui a pouco um abre a boca e te dispara um sopro. Entendeu? É isso que é espírito. Entende? Ah, irmão, nós estávamos na festa, entrou um espírito de tristeza. A alegria foi tudo embora, ficou todo mundo triste. O que espírito é esse? Já tem gente mistificada que pensa que foi um bichinho andando, né? Já veio entrando ali, ai, meu Deus, entrou então um bichinho aqui para deixar todo mundo triste. Não, irmão, foi uma palavra que falaram, foi uma conversa que saiu, foi uma acusação, uma calúnia, entendeu? Então entenda isso, como é que funciona esse negócio aí. Ora, o prazer dessa pessoa é pensar nas coisas de Deus dia e noite, porque isso traz tranquilidade e alegria para o seu coração. Tá? Não significa também que ela vive a vida toda só decorando versículo bíblico, porque tem gente que pensa que decorar a Bíblia resolve a vida. Tá? Eu fiz muitas reuniões em centros de desafio jovens, e o que mais tem lá é gente que decora a Bíblia. Entende? É incrível como os moços e moças e homens que vão para o desafio jovem decoram a Bíblia rapidinho. Até porque eles não têm muito o que fazer lá. Então é reunião de manhã, 9 horas da manhã, mais cedo, né? 7 horas já tem. Acho que 5. Tem reunião que começa às 5 da manhã. É a reunião de oração e leitura da Bíblia. Depois eles tomam um cafezinho. Reunião de ensino e leitura da Bíblia. E aí vai. Tem uns que pegam a Bíblia, decoram a Bíblia todinha. Entende? E citam a Bíblia. Nós tivemos aqui entre nós, irmãos que vieram, eles citavam a Bíblia de tudo, de qualquer coisa, falavam qualquer assunto, até atrapalhava quando eu estava falando. Está escrito em tal lugar assim, assim. Até que um dia eu tive que pedir para ele ficar quieto. Entendeu? Ora, decorar a Bíblia não muda a vida de ninguém, sabia? Decorar a Bíblia é tão importante quanto chegar e deixar a Bíblia aberta em casa no Salmo 91. Não é? Tem gente que compra, tem gente com uma Bíblia bem grande, abre no Salmo 91 e deixa aberta ali, como se o Salmo 91 aberto ali botasse maus espíritos para correr, botasse, né, a mistificação. Olha só. Aí, não, se o Salmo está aberto aqui, espanta, né? Então, nada a ver. Uma pessoa pode decorar a Bíblia todinha e viver errado. Porque não dá atenção aos conselhos do Senhor. Tem gente que lê, mas não tem prazer no que lê. Tem gente que ouve, mas não tem prazer no que ouve. Mas esse cidadão, descrito pelo salmista no Salmo de número 1, entende? É alguém que tem prazer nos conselhos de Deus. Ora, ter prazer nos conselhos de Deus é levar a sério o que Deus aconselha. É ouvir a palavra de Deus e dizer, isso eu vou fazer, isso eu vou praticar, é isso que eu quero para mim. Deus manda perdoar, eu vou perdoar e acabou-se. Aí vem o mal e diz assim, o mal não é um bicho, tá? O mal é aquele homem ruim, aquela mulher ruim, aquela moça ruim, aquele moço que o coração está cheio de rancor. Aí vem, perdoa nada, rapaz. Eu não perdoaria. Quantos homens disseram assim, ó, eu vou perdoar minha esposa. Ela cometeu, porque quando fala do lado da mulher parece mais simples. A sociedade machista,
Se a mulher perdoa, se a mulher perdoa o homem, está tudo certo. Ela perdoou, ela gosta dele. Mas se um homem perdoa a mulher num caso de traição, os amigos tudo ficam falando. Entende? Os que estão próximos dela, até a própria mãe, às vezes chega e diz: meu filho, tu vai perdoar? Meu filho, como é que tu vai fazer isso? Mas é a minha mãe que está falando, irmão Adilci, não é um conselho bom, não. Esse é um conselho mau. Esse é um conselho mau. Porque o perdão nunca deve ser rechaçado. Se alguém tem a grandeza de perdoar, esse alguém deve ser considerado por nós uma pessoa elevada. Mas sabe qual é a maioria que vai dizer? É tolo. Olha aí, ó. Meu Deus, como é que vai fazer isso? Conselhos de mal. Você está entendendo? Mas Deus diz o quê? Perdoa. Perdoa. E só sabe perdoar de verdade quem é movido por um grande amor. E é movido por um grande amor, de verdade, quem está cheio do Espírito Santo de Deus. Foi assim que Jesus conseguiu perdoar até os seus algozes. Entendeu? E fez oração por eles. Fez oração por eles em meio ao sofrimento. E disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha que coisa interessante. Jesus disse em João 8, 31, 32, se vocês permanecerem no meu ensino, são verdadeiramente meus discípulos. Eu estou dando uma ênfase a verdadeiramente. Só se é verdadeiramente discípulo de Jesus se permanecermos nos seus ensinos, nos seus conselhos. Jesus disse: as palavras que eu falo para vocês não são minhas, mas são do Pai, que me enviou para orientar vocês. Ora, se ele está falando palavras de Deus, eu concordo que ele trouxe a palavra de Deus, e eu não permaneço nos ensinos dele, então eu sou um mentiroso. Mas se eu concordo que ele traz a palavra de Deus e eu permaneço nos ensinos dele, então eu conhecerei a verdade e a verdade nos libertará, me libertará. Você entende? O conhecimento da verdade me liberta. Quando eu aprendo a coisa certa, aí eu já não sou mais guiado por qualquer líder religioso, não. Aí eu passo a andar a verdade. Não, estou vivendo a verdade. A verdade é tão importante e as palavras de Deus é de um valor imensurável que Jesus, quando foi contestar a prática da vida hipócrita dos fariseus e saduceus, sabe o que ele disse? Ouçam o que eles falam, mas não faz o que eles fazem. Entenderam? Porque eles, para atrair pessoas, falavam a palavra de Deus. Então isso era para dar ouvidos. Mas, para levar vantagem, eles praticavam coisas erradas. Perseguiam, maltratavam, faziam politicagem dentro do templo e corrompiam as pessoas. Então Jesus disse: não, escuta o que eles estão falando. Eles dizem, olha só, é para amar o próximo como a vocês mesmos. Façam isso. Honrem a Deus de todo o vosso coração. Façam isso. Mas aí daqui a pouco eles estavam ali, querendo matar um. Ele disse: não imita eles. Não anda pelo caminho deles. São pecadores errados. São escarnecedores da verdade. A instrução de Deus não prende, ela liberta. Algumas pessoas, eu não sei se vocês já ouviram isso, eu já ouvi. Eu ouvi pessoas que disseram assim: eu tenho medo de me entregar inteiramente à vontade de Deus.
Porque Deus pode exigir de mim algumas coisas que eu não consigo oferecer. Olha só, eu ouvi isso. Eu digo, que coisa errada. Os conselhos de Deus não nos prendem. Os conselhos de Deus nos libertam. Quando Jesus ensina a orar, seja feita a tua vontade, ele está falando do comportamento que cada um de nós deve ter em relação às nossas orações diante de Deus. Ele não chega diante de Deus, no conselho geral de Jesus é esse, não chega diante de Deus exigindo, determinando. Tem líder que ensina isso, né? Olha, determina que aquele carro vai ser teu, determina que aquela casa vai ser tua. Isso é tudo mentira, bobajada. Entendeu? Eu já vi gente determinando faz 30 anos e está lá no mesmo lugar. Entendeu? Não vai nessa. Isso não funciona assim. Não é desse jeito. Então tem determinismo, não é doutrina bíblica. Entendeu? Doutrina bíblica é quando vocês orar, vocês vão conversar com o pai, vão chamar ele de pai. Isso é maravilhoso, mas é para outro dia. Mas aí lá, seja feita... tinha que falar um coro mais alto aqui, né? Eu sei que está frio, vamos esquentar um pouco. Seja feita... Opa! Diz para você mesmo aí, quantas vezes você já orou nisso, isto, sem meditar? Eu acho interessante quando assim, se reúne um grupo ecumênico, a oração que vão fazer é a do Pai Nosso. Eles não têm entendimento que a oração do Pai Nosso é um esboço de oração para ser desenvolvido na intimidade de cada um. Mas por causa do sistema católico, eles criaram a repetição da oração do Pai Nosso, e aí decora o Pai Nosso, repete o Pai Nosso sem nenhuma reflexão, e fica uma vã repetição da boca para fora, sem conhecimento e entendimento daquilo que cada frase representa. O conselho de Jesus é, quando vocês orar, não exijam, se submetam, peçam o que vocês desejam, mas coloquem para Deus a decisão de dar a vocês ou não. Essa semana eu recebi em casa um pedido de oração. Era aproximadamente 4 da tarde. Veio um pedido. E a pessoa me pediu ora para que aconteça isso e isso. E eu mandei de volta uma mensagem escrita. E a mensagem foi assim: vou orar agora, mas não vou seguir o seu conselho. Vou pedir a Deus que faça a sua vontade. Você está me entendendo? A pessoa é meu amigo, mas eu disse, vou orar sim. E eu farei agora. E eu fiz. Mas vou pedir a Deus que faça a sua vontade. Enquanto eu respondi a ele, veio ao meu coração uma palavra. Vai estar tudo bem, mas não vai ser do jeito que ele quer. Opa! E eu mandei. Olha, às vezes o que queremos está muito distante do prazer que buscamos. E o que Deus quer nos leva para o centro da alegria que tanto desejamos. Por isso, seja feito a sua vontade. Porque Deus sabe mais do que nós. Deus vê no atemporal. Eu não sei quanto tempo eu tenho para frente. Não sei se são minutos, ou dias, meses ou anos. Eu sei de uma coisa, Deus já sabe lá na frente. Deus sabe lá na frente. Por exemplo, quando Rebeca orava pela
pelos gêmeos que estavam no seu ventre. Deus falou para ela do futuro. Ela estava pedindo ajuda de Deus. E Deus disse: tem 2 nações dentro do teu ventre. Espera aí. Não é 2 crianças? Não. 2 crianças é a visão nossa. A mulher grávida, entendeu? E no tempo dela não tinha nem ultrassonografia, né? Mas Deus revelou para ela. Disse: há 2 nações, 2 etnias dentro do teu ventre. E o maior servirá ao menor. Olha que coisa. Deus estava falando de coisas futuras. Você está entendendo? Enquanto ela via 2 criancinhas que estavam para nascer e que ela estava tendo problema no parto, Deus revela que eles seriam nações. Não é 2 crianças, são nações, multidões de pessoas viria do ventre dela. Olha que coisa tremenda. Deus já estava vendo os filhos dos filhos e as gerações por 1000 gerações. 1000 gerações, lá na frente, lá na frente. Você está me entendendo? Então deixa Deus fazer a vontade dele. Seguir conselhos de Deus é não sair exigindo. Às vezes eu quero que algo aconteça, mas eu só estou vendo ali o imediato momento daquilo que desejo. E Deus não responde aquela oração, e não responde aquela oração. E eu fico meio confuso. Parece que Deus não quer me atender, parece que Deus não gosta de mim. Não, Deus gosta de mim. Deus não falha, Deus não erra, e Deus vai sempre me atender. Só que tem coisas que Ele quer fazer melhor do que eu estou pedindo. Quando se lê a história de Jó, naquela história, naquela novela chamada Jó, entendeu? Nós vamos encontrar uma coisa que no processo das tribulações, no processo das dificuldades que ele passava, a perda de filhos, a perda de bens, a falência, a perda da saúde, a dificuldade total da vida dele, ele desejou nesse momento morrer. E um dos seus desejos expressos dentro dessa história é que Jó amaldiçoou o dia que nasceu. Ele estava afligido, profundamente afligido. Ele amaldiçoou o dia que nasceu e está escrito assim: e desejou a morte. Deus não atendeu esse desejo do Jó. Nós sabemos que desejo é oração. Deus não atendeu essa oração de Jó. E os dias foram passando, porque Deus tinha coisas maiores dentro do processo. E a história de Jó, ela está na Bíblia justamente para nos mostrar isso. Que nós devemos confiar no que Deus vai fazer. Ainda que a ruína nos cerque, ainda que as dificuldades avancem e assolem a nossa vida, nós precisamos estar firmes, confiando em Deus. Ser crente quando tudo está bem, qualquer um é. É interessante que a Escritura diz que Deus testa a nossa fé. Ele não testa nós. Ele não testa nós, ele testa a nossa fé. Pedro diz que a nossa fé, mais preciosa do que ouro, provada no fogo. Tem as horas das provações, as horas da dificuldade. E quando nós vamos concluir a história de Jó, Deus deu renovação para ele. Deu em dobro tudo quanto dantes tinha. Já pensou se ele atende o desejo de Jó em primeiro grau? Quando ele só via o momento? Já pensou se Deus tivesse atendido muita coisa que você pediu ao longo da vida lá atrás, hoje você não conclui que seria pior a sua vida?
Quantas coisas que você desejou e Deus deixou passar, visando para você algo muito maior, algo muito melhor. Ora, aquele que confia no Senhor sabe aguardar nos seus conselhos e seguir os seus conselhos. Este ora corretamente o Pai Nosso. Para concluir, o salmista diz que tal pessoa é como uma árvore junto a ribeiros de água. Imagina aí, um ribeiro, né? E ali, no lado do riacho, uma árvore. Entende? Ela, quando vem a seca, essa árvore não murcha. Essa árvore não deixa de dar fruto, porque ela está com as raízes lá no riacho. Entendeu? Ela está se nutrindo do riacho. Assim é aquele que confia em Deus. Aquele que se estabelece na presença de Deus. Ele se nutre de Deus o tempo todo, em dias bons e em dias maus. Em dias de bonança e em dias de escassez. Quando tudo é tempo de festa e quando é necessário passar pelo vale da sombra da morte. Diz o salmista: não temerei. Por quê? Porque eu sei que tu estás comigo. Olha só que coisa extraordinária. Isso é o que Deus quer para nós, que vivamos tão arraigados nele, tão confiantes nele, seguindo cada conselho dele, que passamos a ser frutíferos, abençoados. É interessante porque a palavra abençoado tem conotação, às vezes, diferente para muita gente. Oh, aquele irmão Deus está abençoando, comprou um carro novo. Será? Será? Eu vi irmão vir dar testemunho do carro novo e depois se atribular com a Bíblia que ele levou para casa de 60 meses. Entendeu? Será que foi bênção? Eu ouvi testemunho de irmão que comprou e orou e pediu e daqui a pouco foi lá, comprou e veio para a igreja. Eu não deixo dar testemunho assim aqui, tá? Olha, irmão, orei, pedi, Deus me deu um carro. É a primeira pergunta que eu faço. Eu quero dar um testemunho que Deus me deu um carro, irmão Adilson. A minha primeira pergunta é: tu ganhou? Deus me deu, irmão, pedi muito, Deus me deu. Tá, mas deu, dado? Como é que ele deu? Que anjo que ele usou para te dar o carro? Não, foi assim, irmão Adilson. Eu tinha orado muito, fui lá na loja, eu dei entrada e fiz em 40 vezes. Eu digo, então Deus não te deu, meu filho. Como é que tu vai dar um testemunho que Deus te deu? Tu comprou, rapaz. Tu comprou e ainda estás devendo. Quando terminar de pagar, tu pode dar um testemunho, sim. Olha, irmãos, eu me esforcei, trabalhei, Deus me deu saúde, eu consegui, na luz do Cristo, pagar tudo certinho, as minhas contas, economizei, fiz direitinho como é para fazer, e agora eu posso dizer que o carrinho que comprei é meu. Não é mais do banco. Saiu a alienação, não é mais do banco. É meu. Aí sim. Mas não vem para cá dizer que Deus deu o que tu comprou. Entende? Não bota Deus nas confusões que tu faz sem fazer conta. Entendeu? É disso que se trata aqui. Esse homem feliz, ele prospera com o seu trabalho, com a sua energia, com a sua inteligência, com sabedoria. Ele faz conta, ele avalia. Como é servo de Deus, conversa com a esposa, não faz por sua conta própria. Se é casado, né? Se é casado, ele conversa com a esposa. Olha, eu estou pensando em fazer isso, assim, o que tu acha? Dá para nós fazer, tá? Ou, no mínimo, ele comunica, ó, eu consegui guardar um dinheirinho. Tem uns que não dizem para a mulher quanto é que tem, né? Eles têm um medo de dizer quanto é que tem. Porque também tem mulher que se vê o cara com um pouquinho, gasta tudo. Entendeu?
Tem que harmonizar isso aí. Ei, conselho de Deus, tem que se entender aí. As coisas têm que ser juntas, né? Acho engraçado que quando eu casei a Gui, para pegar um trocadinho na minha carteira, pedia. Vinha cheia de amor. Era num tempo bom. Vinha cheia de amor. Ô, querido, neguinho. Nunca me chamou de cheirinho, não. Entende? Eu preciso de um trocadinho. Ô, Gui, a minha carteira é tua. Nós casamos, agora a minha carteira é tua. Minha conta é tua. Meu dinheiro é teu. Você só precisa ter administração. Você precisa aprender o quanto gastar, o quanto temos. Tu vai saber todas as minhas contas. Cada coisinha que tem. Quando dá para nós gastar um pouquinho mais, quando dá para gastar um pouquinho menos, e tu vai cuidar disso para mim daqui para frente, tá bom? E é tu que vai dizer se dá ou não. É simples assim, é tudo nosso. Entendeu? A Gui, vocês pensam que ela ficou alegre? Ela levou uns 2 anos para começar a gastar o meu dinheiro. Entende? Ela foi devagarinho. Era R$5. Entende? O que é isso? Não, comprei essa camiseta lá no balaio. Sabe o balaio, né? Que fica na frente da loja, liquidação. Vamos ver essa camiseta no balaio, tá? Mas isso aí, Gui, não é muito ruinzinho? Mas não podemos gastar. Depois de 2 anos, rapaz, eu já não sei mais nem quanto que ela gasta. Entende? E aí eu não sou tolo, não sou nada, só cuida de tudo. Ela administra muito bem aqui. Graças a Deus pela vida da Gui. Que bênção, né? Não é verdade. Eu entendo que tem irmão que não pode confiar na esposa os valores que tem. Eu entendo. Porque eu já vi esposa que gastava tudo que o irmão tinha. Mas também entendo que tem irmão que não faz porque é muquirana mesmo. Entendeu? E não confia na própria esposa. Como há casais que os dois trabalham e o dinheiro é... O que é meu, o que é teu é teu. Que coisa ridícula. Um casamento onde cada um tem o que é seu e tal. É muito ridículo isso. Entende? Isso não é casamento, não. É uma enjambração. Entendeu? Não é verdade? As coisas têm que ser... Poxa, os dois juntos. Os dois vão passar pelo que é bom, pelo que é mal. Uma vez, quando passamos por uma dificuldade muito grande, que a maioria que sabe, e eu e a Gui, tinha pessoas que diziam, a Gui é uma grande mulher, né? Eu disse, por quê? Não, porque ela não te abandonou dentro desse processo. Eu digo, mas como que ia me abandonar? Ela estava junto. Nós comemos os doces e os amargos. Nós bebemos das doçuras e também bebemos as amarguras. E o Senhor cuidou de nós. Nos unimos em oração, em comprometimento. Cremos o tempo todo que o Senhor ia nos socorrer, que o Senhor nos livraria de todo o mal. E o Senhor fez, porque o Senhor é fiel. Oh, glória a Deus! O Senhor é maravilhoso. Então, eu quero concluir aqui que a árvore que é plantada junto ao ribeiro, mesmo quando vem a sequidão trata de tempos difíceis, de crises, calamidades, problemas, ela ainda produz fruto. E Jesus disse, nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça. Ele diz que a produtividade do cristão é constante. Mas como é que o cristão se torna produtivo de verdade? João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Quem guarda a palavra do Senhor, os conselhos de Deus, é como o homem prudente que edifica a casa sobre a rocha. Cai chuva, sopram ventos, correm águas lá na fundação, mas a casa não cai, porque está edificada na rocha.
permanece. Eu quero concluir com as palavras do irmão João, apóstolo de Jesus, na primeira carta, capítulo 2 e versículo 17. O João conclui, vou trazer a conclusão disso aqui com as palavras de João. João diz assim: o mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos, sigamos juntos, eu e você, as palavras de Jesus, os conselhos do nosso Pai Celestial, para que tenhamos uma vida boa. Não há terror, não há ferrolhos, como diz a canção, não há enfermidade, não há nada que possa destruir, aniquilar alguém que está pleno do conselho de Deus, que segue os conselhos de Deus. Ainda que passe por dificuldades, como diz o Senhor a Israel quando usa o profeta e diz: se tu passares pelo fogo, eu vou contigo. Se tu passares pelas águas, elas não te afogarão. Entendeu? Aonde tu passares, eu serei presente. E nós temos as histórias bíblicas que mostram, retratam essa presença maravilhosa de Deus para quem guarda os seus conselhos. Que Deus nos ajude a guardar todo o conselho de Deus. Amém, queridos? Queiram estar em pé.